Está conseguindo ver o material, Karen? Sim. Tá. Então, estamos retornando, depois do nosso intervalo, né, para a nossa aula aqui. Bom, então vocês tiveram aí capa, folha de rosto, sumário, explicamos o tema, explicamos problema de pesquisa, o objetivo geral, os 3 objetivos específicos, como fazer uma justificativa. Então, agora vamos para o que é metodologia. Então, vamos ver o que é metodologia. Justificativa está aqui. A fundamentação teórica nós não vamos ainda nesse momento. Vamos agora para a nossa metodologia. O que é metodologia? A palavra metodologia, ela já nos remete à palavra método, né? É estudo dos métodos. Como que nós vamos estudar esses métodos a serem aplicados dentro do nosso projeto aí, dentro da nossa fundamentação teórica, que método nós vamos utilizar? Então, assim, para você compreender, a metodologia, ela se refere a todas as ações desenvolvidas no método, no caminho do trabalho de pesquisa. Então, você precisa definir que método você vai utilizar. Ela é a seção na qual você vai explicar o tipo de pesquisa, né? Nesse modelo que nós estamos colocando para vocês aqui, e que vocês vão fazer o trabalho de vocês, é num modelo que contempla o que nós chamamos de revisão de literatura. O que é essa revisão de literatura? É buscar autores, né, dentro das obras primárias, que são os livros, dentro das obras secundárias, que são artigos científicos, dentro das leis, né, dentro do código, o que os autores explicam acerca do seu tema. Então, se você perguntar o que é uma revisão de literatura, é revisar os autores que escrevem acerca do seu tema. Você vai ler esses autores, você vai compreender esses autores, para depois você fundamentar o seu tema através das citações diretas curtas e longas, e das chamadas citações indiretas, que depois eu vou explicar o que significa. É importante que fique claro que o método de revisão de literatura é uma pesquisa qualitativa e descritiva. Então, quando você colocar assim, que tipo de método eu vou utilizar? Eu vou utilizar o método de revisão de literatura com pesquisa qualitativa e descritiva. Ela não é exploratória e ela não é experimental, não é estudo de caso, não utiliza hipóteses e nem nenhuma intervenção. Quando a pesquisa ela é exploratória e experimental, é quando nós fazemos pesquisa de campo. Por exemplo, no caso da Karen, se a Karen tivesse ali um caso concreto, né, de crime hediondo, onde ela tivesse ali com as pessoas envolvidas, ela tivesse com esse caso nas mãos, aí sim, aí ela teria uma pesquisa exploratória, experimental, um estudo de caso, ela poderia levantar hipóteses, mas nesse caso de que nós estamos estudando agora, que é somente uma revisão de literatura, a sua pesquisa só é qualitativa e descritiva, não mais que isso, tá? Então, eu vou repetir explicando o que é uma pesquisa qualitativa e descritiva. Quando você lê, né, os autores que explicam sobre seu tema,
à medida que você vai lendo e que você vai interpretando o autor através da citação indireta, porque a citação indireta é o que você lê, você entende, escreve com suas palavras, porém tem que citar o autor. Então não adianta, eu entendi tudo que o autor escreveu aqui, agora eu vou escrever com as minhas palavras. Se você fizer tudo isso e não citar no corpo do texto o autor, isso se chama plágio. Porque a ideia original não é sua. A ideia original é do autor. E você só está interpretando. E quando a gente interpreta, a gente precisa citar quem é o autor originário dessa ideia. Quando nós fazemos isso, nós estamos realizando um tipo de método, que se chama método de pesquisa qualitativa, baseado na revisão de literatura. Qualitativa vem da palavra qualidade, qualidade interpretativa. É descritiva, porque você está descrevendo o seu entendimento, a sua interpretação acerca do que o autor disse sobre crimes hediondos, sobre a quebra de acordos pré-nupcial. Então, isso que significa pesquisa qualitativa e descritiva. Karen, alguma dúvida sobre o que é pesquisa qualitativa e descritiva? Alguma dúvida sobre método de revisão de literatura? Só não entendi bem o método de revisão. Você não entendeu o método de revisão? É. Tá. Então, você vai pegar um autor, tá? Vamos aí colocar... Me dê o nome de um autor que você já investigou acerca do seu tema. Não, eu li mais matérias sobre casos. Eu não peguei nenhum autor que vai falar exclusivamente sobre. Isso. Então, você vai ter que buscar autores na literatura, você vai ter livros, né? Artigos científicos, autores que já escreveram sobre o assunto. Então, quando você... Passamos de conta que nós temos agora em mãos aqui uma obra, né? Inclusive, eu estou com ela aqui em mãos, um livro... Professora, só um segundo. O Pedro está pedindo para deixar ele entrar na sala. Ah, tá. Já estou indo lá. Só um pouquinho. Prontinho, Pedro. Ok? Já aceitei, Pedro. Então, vamos voltar aqui. Agora tudo certo. Oi, Pedro. Oi. Tiraram um problema, já resolveu. Tá. Entramos agora na metodologia, tá? Então, eu estou com um livro nas mãos. É um livro sobre criminologia. Teoria clássica, moderna e contemporânea. Então, eu estou explicando agora, Pedro, para a Karen, porque o trabalho de vocês tem que ter uma metodologia. Então, o que é o método? É o caminho do trabalho de sua pesquisa. O método que vocês vão utilizar, olha bem aqui, eu estou frisando bem, é o método de revisão de literatura. O trabalho de vocês nesse momento não é exploratório, não é experimental e não é estudo de caso. Não vai fazer levantamento de hipóteses e não vai ter intervenção. Por quê? Porque não é um estudo de caso. O Pedro e a Karen não vão lá, a Karen não vai pegar um caso de homicídio nos crimes de relacionamento. Ela não vai estudar um caso. O Pedro não vai pegar um casal aí que fez a quebra do acordo pré-nupcial para ele poder entender. Ele não vai fazer isso. Vocês irão entender tudo isso através do método de revisão de literatura. Vocês vão buscar autores, vocês vão buscar
autores através dos livros, vão buscar autores através dos artigos científicos e vão ver e ler o que eles escrevem sobre o assunto. Isso que se chama método de revisão de literatura. Então, repetindo, eu estou com um livro aqui nas mãos, chamado Criminologia, né? Do qual eu vou ler o que o autor está me dizendo sobre o assunto. Então, aqui eu tenho, por exemplo, na página 70, um item que se chama A Importância e Função da Criminologia. Então, eu vou ler tudo que esse autor está me dizendo sobre criminologia. Quando eu estou lendo, eu estou entendendo. Ao ler, eu estou fazendo uma revisão de literatura. Eu estou revendo uma obra em que o autor trata do tal assunto. Os assuntos nessa aula de hoje está sendo tratado crimes no relacionamento, está sendo tratado a questão do acordo pré-nupcial, da quebra de acordo pré-nupcial. Então, vocês vão buscar os autores que tratam disso. Quando você começa a ler essas obras dos autores que tratam sobre o assunto, você já está utilizando-se do método de revisão de literatura. Karen, ficou claro isso para você? Sim. Era isso a sua dúvida, né? O que é revisão de literatura? Foi isso? Sim, ficou claro. Ficou claro? Então, todas as vezes que você pegar um autor, uma obra, que trata do assunto que você está pesquisando e você começa a ler, você já está no método de revisão de literatura. Ok? Porém, o método de revisão de literatura, ela é uma pesquisa qualitativa e descritiva. Por quê? Eu quero que vocês se atentem a isso aqui, ó, onde eu coloquei para vocês aqui. Por quê? Porque o trabalho de vocês vão compreender, né? Vocês vão compreender, ó. Vocês vão compreender e vão descrever. À medida que você descreve, você então começa a ter a sua pesquisa qualitativa e descritiva. Então, assim, ó, vamos colocar como exemplo aqui. Eu estou lendo sobre política criminal. Vou dar como exemplo. Seja na criminologia ou no direito penal, os juristas e estudiosos não chegaram a um consenso quanto ao conceito de política criminal, sendo matéria de discussão acadêmica e doutrinária, razão pela qual trazemos os principais e mais aceitos conceitos e definições do que possa ser entendido como política criminal. Quando eu leio o que o autor está dizendo sobre política criminal, eu estou fazendo uma revisão de literatura. É o meu método. Meu método é de revisão de literatura. A minha pesquisa, ela é qualitativa e descritiva. Por quê? Porque quando eu li esse parágrafo acerca de política criminal, eu entendi. Eu vou escrever agora, no meu trabalho, né, sobre esse assunto, sobre política criminal. Mas eu não vou copiar e colar. Eu vou interpretar. Aí eu vou colocar da seguinte maneira. De acordo com Santos, 2019, ele aponta que a questão da criminologia e do próprio direito penal
mesmo nos dias atuais, os juristas e os estudiosos, eles não conseguem ter um conceito definido sobre o título, porque tem muita coisa, muito material escrito, muitos artigos, é amplo, é uma consulta que se faz. Vocês viram? Tudo que eu falei está escrito aqui, nesse primeiro parágrafo que eu li para vocês, mas eu fiz com minhas palavras. Eu entendi o que o autor escreveu, agora eu vou dizer com minhas palavras. Mas eu preciso dizer quem é, porque existe algo que é originário. O originário é o que está escrito aqui, foi o autor que disse, eu só estou interpretando ele. Quando eu faço isso, eu estou utilizando da pesquisa qualitativa. Qualitativa. Se você perguntasse assim para mim, Marildes, mas não é interpretativa? Não, porque a qualitativa, ela é interpretativa. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se eu pedisse para vocês agora, nesse momento, olhar para o céu, eu diria, e eu dissesse para vocês, me descreva o que vocês estão vendo no céu. O Pedro ia me fazer uma descrição, a Karen me faria outra, e eu teria outra. Cada um olharia o mesmo céu, de maneiras diferentes, mas sem deixar de ser céu. Isso é pesquisa qualitativa. Porque qualitativa é interpretação. O Pedro olhou para o céu, que eu olho e que a Karen olha, e deu uma interpretação. A Karen fez a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa. Isso se chama pesquisa qualitativa, porque nós estamos dando uma interpretação. Cada um a sua maneira de entendimento, aquilo que o autor disse, citando o autor. Ela é descritiva, porque nós vamos interpretar e descrever. Por que não é escrever? Porque escrever é um ato da sua escrita. Descrever é passar para o papel aquilo que você interpretou. Karen e Pedro, por favor, eu preciso que vocês compreendam isso. Então, no caso do tema que eu escolhi, eu vou ter que ler os autores que falam sobre e explicar isso na metodologia, só que eu também, tipo assim, então eu não posso pegar casos e escrever sobre os casos. Você pode escrever sobre os casos se os casos estiverem nas obras que você está pesquisando. Você não pode, dentro da pesquisa de método de revisão de literatura, encontrar um caso real e falar sobre ele. Entendeu a diferença? Você pode descrever casos. Olha a palavra descrever. Você só pode descrever casos que já estão escritos dentro das obras que você está consultando. Mas você não pode buscar um caso real, ou seja, o caso que você conhece, vamos dizer assim. Entendeu? Se você fizer isso, ela deixa de ser uma pesquisa de método de revisão de literatura. Você contraria totalmente. Só, Karen, que neste momento da metodologia, você não tem que escrever nada sobre isso. Nada, você só vai citar. Daqui a pouco eu diria para vocês como é que a gente monta uma metodologia. Pedro, e aí? Ficou claro para você o que é uma revisão de literatura com pesquisa qualitativa e descritiva? Vocês precisam entender isso. Um pouco confuso, mas deu para entender. Você quer perguntar de maneira mais... Pode falar que a gente responde.
Não, mas eu acho que é mais com, né, o negócio, questão de, com prática, eu ler um pouco esse material de novo. Isso mesmo. Então, olha, preste atenção. Se eu estivesse escrevendo sobre o seu tema, Pedro, quando eu chegasse nesse item de metodologia, eu iria escrever da seguinte maneira. Até coloquei aqui no meu caderno. Eu colocaria assim, ó, item, né? Número 5, metodologia. Eu escreveria assim, ó. A metodologia, ela não vai modificar dentro dos trabalhos. Às vezes a gente olha o trabalho do aluno, como os métodos são os mesmos, parece que as metodologias são todas iguais. Não é igual, mas é porque o método é. Aí ficaria assim, ó. A metodologia de pesquisa para este trabalho, que tem como tema direito de família, divórcio e casamento, o método que contempla esta pesquisa é o de revisão de literatura, pois terá uma pesquisa qualitativa e descritiva. Ponto. Na mesma linha. A revisão de literatura basear-se-á em autores renomados que discutem o assunto. A pesquisa possui caráter qualitativo porque será dada uma interpretação descritiva para os autores aqui contemplados. Ponto, na mesma linha. As fontes de pesquisa consultadas são, 2 pontos, obras primárias, livros, obras secundárias, artigos científicos com publicação com menos de 10 anos, tendo como fonte online, palavras-chave, 3 palavras-chave. No caso do Pedro, as palavras-chave dele seria acordo pré-nupcial, tracinho, divórcio, tracinho, casamento. Pronto. E da Karen não modifica também. Só vai modificar aí o título que você vai colocar e as suas palavras-chave que serão diferentes. Mas o método é o mesmo. O método é de pesquisa, de revisão de literatura com pesquisa qualitativa e descritiva. Não tem por outro caminho. Existem outros métodos? Existem. Se você tivesse fazendo pesquisa de campo e tivesse que fazer um questionário de perguntas e respostas, você teria o método quantitativo, porque você iria dizer quantas pessoas você entrevistou, quantos disseram sim, quantos disseram não. Toda pesquisa quantitativa significa números, tabelas, gráficos. Toda pesquisa quantitativa requer uma qualitativa. Por quê? Porque você não pode colocar uma tabela cheia de números, um gráfico cheio de linhas no seu trabalho e achando que vai se falar por si só. Não. É preciso interpretar esses números. Quando você interpreta os números, você está fazendo pesquisa qualitativa. Quando você coloca os números, você está fazendo pesquisa quantitativa. Toda pesquisa quantitativa leva-se uma pesquisa qualitativa. Mas nem sempre uma qualitativa tem quantitativa. Por favor, meninos, falem.
Está claro que é uma pesquisa quanti e uma pesquisa quali? Pedro, isso estará na avaliação oficial de vocês. A pesquisa quantitativa lida com o quê, Karen? A pesquisa quantitativa, ela vai lidar com... Vai pegar, no caso, quantidade, tipo, entrevistar pessoas, pegar casos e tal, e vai fazer meio que um gráfico disso, esse tipo de coisa. É porque trabalha com a quantidade, então vai trabalhar com entrevistas. E aí a qualitativa vai trabalhar com a questão da qualidade, que nem vai pegar... Não vai ser uma coisa, a gente não vai ter contato direto com o que a gente está trabalhando, a gente vai pegar bibliografias sobre referências e vai escrever sobre aquilo. Certo. Agora, eu faço a seguinte pergunta para você. Se a gente tivesse apenas... se a gente não fosse para uma pesquisa de campo, eu tivesse apenas numa revisão de literatura, com todos os autores, os livros aqui, e esse autor, ele tem lá uma tabela. Ele tem uma tabela lá no livro dele. Eu posso usar essa tabela? Eu posso usar os gráficos desse autor no meu trabalho? Sim ou não? Pode, mas seria uma revisão do gráfico dele, tipo, a gente estaria descrevendo e não... Aquilo ali não é de autoria, é de autoria de outra pessoa, então meio que colocar a referência. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa explicação, então. Olha só. Se eu não usar nenhum número, vou pegar uma tabela lá do livro do autor Santos. Ele está lá colocando, fez uma tabela cheinha de números mostrando os crimes ocorridos no ano de 2019 em Rondonópolis. Eu queria usar essa tabela do autor Santos para o meu trabalho. Eu posso? Pode. Só que aí você vai interpretar. Quando você interpretar a tabela desse autor, interpretando, você está fazendo a pesquisa qualitativa. Quando você pegou a tabela e você colocou lá no teu trabalho, mesmo a tabela sendo do autor Santos, você também está fazendo pesquisa quantitativa, Karen. Você entendeu o que eu quis dizer? Pedro? Só que como que eu vou usar, tipo, que nem fazer uma pesquisa qualitativa e usar a tabela da pessoa? Assim, a tabela geralmente é uma coisa objetiva. Então, como que eu vou interpretar uma coisa já interpretada? Pode sim, você vai olhar para a tabela e você olha o que é qualitativa. Qualitativa é uma interpretação. Você vai olhar para a tabela e você vai, logo em seguida, a tabela você trouxe igual, colocou lá a fonte, 2 pontos, Santos, 2019, está lá um monte de números mostrando os crimes ocorridos em 2019 na cidade de Rondonópolis. O Santos demonstrou isso. Você vai pegar a tabela dele, você vai trazer para o teu trabalho. Pesquisa quantitativa. Mas agora você precisa interpretar qualitativa. Como é que você vai fazer? Da seguinte maneira. Observando a tabela acima descrita pelo autor Santos 2019, é possível analisar que os crimes ocorridos em Rondonópolis no ano de 2019, conforme o próprio autor, está ligado a uma questão social ou a uma questão econômica que, por falta de emprego, por falta de trabalho, os relacionamentos começam a serem desgastados. O homem que não dá conta não consegue sustentar a sua família, e o gráfico acima é muito claro em relação a isso, demonstra
que o desemprego em Rondonópolis é uma causa eminente dos casos de homicídio doloso nos relacionamentos. Viu? Mas é você interpretando a tabela que o autor colocou para você. Se você não usasse tabela nenhuma no teu trabalho, ô Karen, você não colocaria quantitativa, só qualitativa. Mas como você copiou uma tabela, então o teu trabalho tem pesquisa quantitativa. Ninguém pode colocar um gráfico, uma tabela no trabalho e deixar ele lá sozinho. Você precisa interpretar. Quem deu essa ideia para você foi o autor. Agora você vai interpretar o autor. Viu? Você descreveu a sua interpretação acerca da tabela baseado na ideia do autor. Porque foi o autor que colocou ela lá. Consegue compreender isso? Karen? Sim. Eu, Marildes, creio que você, e também o Pedro não, mas você com o seu tema, você vai encontrar, você vai ter que, o seu trabalho vai ter que estar assim, ó, pesquisa quantitativa, qualitativa e descritiva. Porque você vai se deparar com muitas tabelas, muitos gráficos, principalmente quando trata de crimes hediondos nos relacionamentos. O seu tema leva a uma pesquisa quantitativa. Já o Pedro, mesmo tratando de quebra de acordo pré-nupcial dele, não vai pesquisa quantitativa, mas o seu vai. Você vai ter que encontrar autor que mostre, através de números, quantos crimes ocorreram na década de tal ou no ano tal no Brasil por conta dos crimes hediondos dos relacionamentos. Viu como a gente precisa ter um olhar ampliado? Porque eu creio, lá no seu terceiro objetivo específico, é disso que você vai tratar. Mostrar, através da literatura existente, os casos. Você quer isso. Eu já percebi na sua fala que você quer isso. O seu terceiro objetivo específico, cara, que você não fez ainda, ele vai ficar da seguinte maneira: mostrar, através da revisão de literatura, para ficar claro que você não está fazendo pesquisa de campo. Mostrar, através da revisão literatura, os números ou os casos de homicídio doloso nos relacionamentos no Brasil nos últimos anos. Você vai precisar. O seu terceiro objetivo específico é esse. Desde a hora que nós começamos a aula, você tem falado sobre isso, você quer isso. É porque eu tinha pensado em um aqui. Esse também fez sentido. O que eu pensei era explanar as consequências do homicídio no relacionamento. Isso. Pronto. Só que aí, como você vai encontrar isso? Você vai conseguir encontrar isso através de gráfico, de tabela, porque o autor que você vai pesquisar, ele vai mostrar se esse aumento, esse número alto, ele está relacionado a desemprego, se está relacionado aos casos de droga, se está relacionado a facções, se está relacionado à prisão, a ciúmes, entendeu? O autor que você vai pesquisar, ele vai te dar isso, ele vai te dar causas. E essas causas que ele te mostrar vai estar dentro de uma tabela quantitativa. Eu posso usar esse verbo mesmo, explanar, ou eu tenho que trocar por outro? Não, pode usar explanar. Mas sempre aí à frente do explanar, coloca assim, explanar através da revisão de literatura, tá? Para não passar a ideia de que você está fazendo pesquisa de campo. Ok? A Valesca está pedindo para entrar na aula. Tá, estou indo lá. Oi, Valesca, bom dia. Você já está aqui. Bom
Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem com você? Sim. Já estava com saudade de você. Vamos lá. Quarta-feira que vem nós temos avaliação oficial, tá? Ok. Vocês, tudo que eu estou explicando hoje, vocês vão trabalhar nas questões que eu vou colocar. Serão questões objetivas, né, de múltipla escolha, tudo dentro desse assunto, do tema, do problema, do objetivo geral, dos específicos, da justificativa, da metodologia, do qual nós estamos trabalhando. Se você perguntar, Valesca, professora, qual é o material que eu vou utilizar para poder estudar e verificar minha prova? Esse que nós estamos vendo agora, né? Esse que nós estamos vendo agora. Vai ter algum link? Oi? Vai ter algum link depois para a gente poder revisar? Sim. Esse aqui, ó, o material. Toda a prova de vocês será baseada neste material. Tá? Não precisa outro. Tudo que a gente precisa está aqui. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Só para acalmar os vossos corações aí, tá bom? Um momentinho de descontração nossa. Eu poderia fazer uma seguinte pergunta lá na prova de vocês, assim, ó. Assinale a alternativa correta. Na folha de rosto, o título do trabalho deve ser... Questão A. Fonte Arial 16, fonte Arial 18, fonte Arial 12. Marca a alternativa correta. Entenderam como vai ser? Tudo baseado neste material. Professora, esse trabalho aqui, né, com esse tema aqui que a gente está trabalhando e tal, a gente vai entregar para a senhora, né, nas normas da BNT e tal, o documento, o quê? No final do semestre? Só no final do semestre. Final do semestre, nós teremos, eu vou ensinar para vocês como apresentar um seminário, né? E aí vocês irão apresentar o trabalho de vocês em forma de seminário e depois, em seguida, já no mesmo dia, me entregando o trabalho já prontinho. Porque vocês só irão me entregar esse trabalho quando nós chegarmos no último item. Enquanto eu estiver explicando os itens dele, vocês não vão me entregar. Por isso que eu vou ensinando passo a passo, como fazer. Ok? Dúvida? Ok. Esse material aqui é o suporte que vocês precisam. Então, no dia da avaliação, estudem a partir dele, tá? Vocês já sabem como vai proceder as avaliações. Vocês têm 2 dias para fazer. Então, se nós vamos aplicar na quarta-feira, aí quarta-feira não tem aula. Eu vou estar online para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem no momento de fazer a avaliação. E aí vocês têm 2 dias para me devolverem a avaliação, né? É isso que tem sido toda a regra de todas as disciplinas, não é mesmo? Agora eu quero voltar lá na nossa metodologia. Tá claro para vocês? Tá claro o que é pesquisa quali, pesquisa quanti, pesquisa descritiva com modelo de revisão de literatura. Pedro, cadê você? Pedro? Valesca? Oi. Então, tá bom. Você já tem um tema, Valesca? Tenho. Tem? O que você pensou? Calma aí, deixa eu pegar aqui, porque eu tava em dúvida. Calma aí, pessoal. Mas aí eu quero ficar com estupro e assédio estão interligados. Estupro e assédio estão interligados. Estão interligados. Olha, eu recomendo, assim, o tema é muito bom, mas precisa dar uma corrigida aí. Por exemplo,
Quando você coloca estupro e assédio, você tem que delimitar onde é nas relações de trabalho, é nas relações de convivência, por exemplo, do namoro, onde é esse assédio? Ele precisa ser delimitado. Quando você coloca... Qual que foi o final aí que você falou? Estão interligados. Quando você diz estão interligados, isso não pode estar. Não pode. Você não pode colocar. Porque você já está dizendo que está interligado. Então, não adianta mais a pesquisa. Uhum. A pesquisa que precisa te mostrar se eles estão interligados. Você não pode colocar isso no tema. Porque senão você já está dando resposta para o teu trabalho. Você entendeu? Uhum. Então, o que você pensou agora? Revisando. O que você pensou? Estupro e assédio onde? Nas relações de trabalho? Tem que ter um lugar, senão vai ficar muito amplo, você não acha? Uhum. Aí eu ia falar sobre vários lugares que pode ocorrer, tipo, De maneira geral? De maneira geral? Aham, de maneira geral. Ah, então sim. Só não coloca que estão interligados, porque senão você já está respondendo. Uhum. Então... É os autores que vão dizer para você, durante a execução do teu trabalho, se estão interligados ou não. Tá? Entendi. Então, vamos voltar aqui à pesquisa quali, quanti e descritiva. Então, aqui, ó. A metodologia, ela deve ser na forma de um texto corrido, não é em tópicos, e deve conter os seguintes itens. Então, a metodologia, ela é um texto corrido, tá? Você vai escrevendo e você vai, sem ficar entrando com parágrafos. A definição do tipo de pesquisa que irá fazer, no caso, ele é de revisão literatura, então vamos iniciar aí, façamos de conta que nós estamos escrevendo. A metodologia aplicada neste trabalho de pesquisa intitulado Homicídio doloso nos crimes de relacionamento, terá como método, terá como modelo a revisão de literatura baseado em vários autores, com métodos qualitativos e descritivos. Se tiver o quantitativo, vai colocar também. Baseado em artigos publicados nos últimos 10 anos. Os locais de busca são livros, sites de banco de dados. Você tem que dizer onde você está buscando essas informações. Qual é a sua fonte? A fonte de pesquisa para este trabalho são os livros, são sites, são artigos científicos, você vai dizer de onde você vai tirar essas informações. Os descritores, quais as palavras-chave foram utilizadas para fazer a busca? Descritores é isso. Você vai colocar 3 palavras-chave. No caso, por exemplo, da Karen, ela vai usar crimes hediondos, tracinho, vai colocar relacionamento, tracinho, ela pode usar, por exemplo, sociedade. Então, se alguém quer buscar o trabalho, é só digitar essas 3 palavras-chave que vai encontrar o trabalho dela depois. Isso é metodologia de pesquisa. Alguma dúvida aí? Ok? Ok. Ok. Então, nós vamos avançar um pouquinho. É o último item nosso para hoje. Vocês vão, porque eu também vou fazer esse tipo de pergunta lá na avaliação de vocês, e vocês terão que ter isso aqui. Todo trabalho, todo projeto, ele precisa ter um cronograma de desenvolvimento. Ele já está prontinho para vocês. Olha ele aqui, ó. É desse jeitinho, não muda nada. A única coisa é que vocês irão colocar
2020 aqui, ó, no lugar do 2018, vocês vão colocar 2020. Vão apagar esse lado todinho e deixar só aqui. Então, por exemplo, escolha do tema, definição do problema de pesquisa, você vai assinalar mês de fevereiro, definição dos objetivos e justificativa, mês de março, definição da metodologia, mês de abril, pesquisa bibliográfica, abril e maio, entrega da versão do primeiro, no mês de maio, entrega da versão final, no mês de junho. Então, vocês vão trabalhar janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Todo trabalho precisa ter um cronograma. Ou seja, a gente coloca todas as etapas do nosso trabalho distribuindo dentro dos meses. Já está prontinho, vocês não precisam construir outro. Vocês vão usar até aqui, ó. Daqui para baixo, vocês podem apagar, ó. Apaga tudo. Vocês só vão utilizar esse quadrado, a definição da metodologia, a pesquisa bibliográfica, a entrega da primeira atividade e a entrega da segunda. O restante não tem mais. Entender o que é um cronograma, vocês não terão trabalho mais para fazer. Ele já está dentro desse material que eu estou disponibilizando para vocês lá no APA. E na nossa avaliação, eu vou questionar um pouco essa questão do cronograma. Mas, professora, quando que a gente vai usar esses cronogramas, essa atividade que você está passando aí pra gente? Hoje daí vai ser os conteúdos que vai cair, tipo, na prova? E é pra gente saber? É a Valesca, né? É a Valesca que eu tô falando? Isso. Uhum. Valesca, é o seguinte, vocês vão fazer. A metodologia científica não dá para ser apenas teoria, ela precisa ser exercitada, ela precisa ir para a prática. Quando eu perguntei para vocês assim, vocês já têm um tema? É porque à medida que eu for explicando passo a passo, vocês têm que ir fazendo no caderno de vocês, porque vocês depois vão ter que digitar. Então, assim, ó, eu dei para vocês hoje, aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Eu dei para vocês hoje a folha de rosto, vocês vão ter que ter no dia que eu pedi para vocês entregarem, lá no final do semestre. A folha de rosto está aqui. O sumário já está aqui. A introdução nós não vamos fazer agora, ela é por último. Mas eu ensinei hoje o que é um problema. Se você tem um tema, você tem que construir seu problema. Já vai ter que ter o seu objetivo geral, nós ensinamos hoje. Os seus objetivos específicos, que são 3, nós ensinamos hoje. Terá que ter a sua justificativa, nós ensinamos hoje. Vai ter que... A fundamentação teórica não é agora, é assunto para a nossa próxima aula. Aí, a gente veio para a metodologia. Quando a Valesca entrou, nós estávamos em metodologia, explicamos. E o cronograma. Uhum. Então, vocês terão que fazer. Por isso que cada um tem que ter o tema para desenvolver esse passo a passo. Entendi. Entendi? Valesca, você falou que o seu tema qualquer, relembra para mim. É estupro e assédio. Aí, eu posso colocar ele em forma geral agora? Mudar aquele final? Pode. Posso colocar agora em forma geral, fica correto, né? Não precisa escrever forma geral. Você só vai colocar estupro e assédio. Eu colocaria assim, ó, estupro e assédio. 2 pontos. Um conceito sobre o olhar da lei. O que você acha? Uhum. Ó, estupro e assédio. Título. O seu subtítulo seria um olhar, conceitos sobre o olhar da lei. Ok, anotei. Aí você vai criar o problema de pesquisa. Seu problema de pesquisa é muito tranquilo aqui. Eu consigo ver que o seu problema de pesquisa vai ser assim, ó.
como identificar estupro e assédio. Como identificar estupro e assédio? Ou como diferenciar estupro e assédio? Ou como relacionar estupro e assédio? Eu citei 4 problemas de pesquisa para você. Você não pode fazer os 4. Você só pode fazer um. Diante do que você falou agora há pouco, eu penso que o seu problema de pesquisa, que o que você quer como relacionar os casos de estupro e assédio. Porque é isso que você quer entender, se há relação entre um e outro, não é? Sim. Então o seu problema de pesquisa é esse, minha cara. É isso que você vai passar o seu trabalho inteirinho pesquisando. Uhum. Certo? Certo. Bom, podem perguntar, o nosso horário de aula ele é até 10h30, é isso? Sim. Mas vocês podem ficar à vontade para perguntar o que quiser. Professora, esse que você mostrou aí, eu posso encontrar um link na onde? Que eu não tô conseguindo achar esse link que você deu agora na aula. Tá. E sabe onde ele está? Ele está na sua unidade 1, no portal AVA, está na unidade 1, e eu disponibilizei também lá na unidade 3. Na unidade 2, na seção 2. Unidade 2, seção 2, e na unidade 1, seção 1. Está escrito normas técnicas. Tá bom. Você consegue acessar, está todo lá esse material. Tá bom. Obrigada. Eu vou mandar no grupo da sala. Pode falar. Só um pouquinho. Fala. Eu posso Oi? mandar o material no grupo da sala. Você pode mandar. Eu posso mandar o material no grupo da sala para facilitar. Sim. Eu posso mandar para vocês também, com tranquilidade. Posso mandar lá no grupo também. Pode ser? Pode? Então, tá bom. Eu gostaria, né, nesse momento, já é 10h38, a nossa aula se encerra às 10h30. Acredito, assim, que a gente conseguiu fazer uma explicação bem bacana, bastante esclarecedora, acerca de todos os passos da sua capa, da sua folha de rosto, como é que faz, o que é um tema, o que é um problema de pesquisa, como se constrói um objetivo geral, como construir 3 objetivos específicos, como fazer os 3 parágrafos da justificativa, como se faz uma metodologia dentro do nosso modelo AVA, que é de revisão de literatura, com método qualitativo e descritivo, e também o cronograma. Então, fica aí o nosso material, que está disponibilizado no AVA, para que a gente possa, na quarta-feira da semana que vem, fazer a nossa avaliação oficial, que estará disponibilizado no momento de nossa aula, tá? Eu vou colocar essa informação também, mandar para vocês no grupo, toda essa informação, ok? Tenham um bom dia, se cuidem, assim como nós, professores da Unic, e vocês, nossos alunos, a gente está se cuidando, esse é um momento muito importante para todos nós, mas que nós vamos superar. A gente sente saudade de vocês também, mas quando a gente está aqui, né? Quando eu falo com a Karen, quando eu falo com a Valesca, quando eu falo com o Pedro, com o Osório, com todos vocês da sala, a gente vai matando a nossa saudade. E logo, logo nós estaremos todos juntos. Mas enquanto isso não for possível, nós estamos fazendo o melhor para que vocês possam ter uma aula também bastante, com bastante aproveitamento, tá? Muito obrigada. Até quarta-feira que vem, e eu estarei falando com vocês daqui a pouco lá no grupo. Tchau! Tchau! Tchau!